Senhoras e senhores, com muito prazer que estamos aqui apresentando o episódio 00 desse novo podcast que está chegando aqui em Pernambuco. A gente espera contar com a participação de todos vocês. Eu, Francisco e nosso amigo Irandê, estamos aqui do lado. Salve, salve. E a gente vem aí com a proposta de um podcast que espero muito que vocês curtam. Conteúdo variado, temas variados e com muita diversidade de temas e convidados. Então, a gente vai começar do jeito que a gente imaginou, idealizou, tá? Que é um podcast sem pauta, sem roteiro, bem à vontade. Vai ser um bate-papo mesmo, independente se tiver entrevistado ou não. E a ideia vai ser essa, trocar ideias e apresentar a vocês, pernambucanos, né? Principalmente pernambucanos, pode ter algumas exceções, mas principalmente pernambucanos, que estão em cena, né? Que estão no ápice aí, que estão batalhando, que estão na luta. Que influenciam o nosso povo, né? A gente apresentar a vocês um podcast genuinamente pernambucano. Então, essa foi a ideia do surgimento, né? Do começo de tudo, do embrião. Mas antes disso, velho, como foi a ideia de podcast, assim, porra, do nada, tô em casa, vou criar um podcast. Como foi, velho? Eu sou um consumidor de podcast. Eu, particularmente, praticamente desisti de TV aberta, de TV fechada, então tudo que eu consumo é por podcast, é por YouTube. Eu não tenho tempo de, naquela hora, naquele exato momento, eu estar de frente para a televisão para assistir alguma coisa. Eu vou por aí também. Treino, academia, podcast, trânsito, podcast, por aí. E quando eu chego em casa eu quero descansar, não quero assistir TV, né? A vida é muito corrida. Então, eu consumo muito podcast de finanças, consumo muito podcast de educação, atividade física, de tudo. Então, e vendo, né, é bom que se diga também, vendo muito podcast na cena Rio-São Paulo, fazendo sucesso, explodindo, muito podcast bombando, né, nessa expressão. E eu digo, não, isso vai chegar em Recife, isso vai porque eu conheço o meu povo, eu sei que lá a gente consome, a gente tem esse gosto de consumir o nosso produto, né? Nem um pouco barrista, né? Muito barrista, Nada. demais, né? Nós temos nossa música, nós temos nosso futebol, nós temos tudo, nossas danças, nós temos tudo é nosso, né? É genuíno, né? Então, eu digo, vai ter uma hora que o nosso público vai querer consumir os nossos podcasts. Eu estou acreditando muito, não só no nosso, nesse podcast aqui, mas em outros que estão surgindo aqui. Tenho certeza que esse ano, próximo ano, isso vai acontecer naturalmente, essa explosão de podcasts, esse consumo de podcasts por parte do nosso público. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Eu acredito demais nisso. Até porque a gente representa uma parcela, né, da população pernambucana e o nosso sentimento, eu acho que nossos amigos próximos acreditam no mesmo, também consomem produtos iguais e obviamente, a gente hoje está exposto como você falou, né, ao pessoal do eixo Rio-São Paulo, a informação que vem de lá e o nosso pessoal aqui, né? A gente tem que dar oportunidade a escutar as pessoas que influenciam a nossa população aqui em Pernambuco, de músicos, escritores, humoristas, líderes religiosos e por aí vai, né? Essa que é a ideia. Essa é a ideia. E a gente está coletando, né? Catando aí esse pessoal. Bom. Convencendo eles a vir. Porque nós não temos Estamos começando, né? E todo começo é difícil. Mas a gente tem certeza absoluta que a gente vai superar esse começo difícil. E as pessoas, quando começarem a entender esse novo formato de comunicação, de linguagem, que não está habitolada a pautas, a roteiros, que não pode fazer essa pergunta, que não pode falar um palavrão, não pode dizer um porra na televisão. Verdade. Não, aqui é livre, é bate-papo, se o nosso... Com interação do pessoal, com né? Interação. A gente receber perguntas, tanto ao vivo, né, como previamente. Interação de verdade, né? Sim.
Porque na TV vem uma pergunta... Não pode. Tem que ser de acordo ali com aquela pauta, e, enfim. E essa é a ideia, é que seja livre. Né? Aqui vai ser o espaço do convidado, não vai ser nosso. Bom ponto. Começa daí Bom também, ponto, né? bom ponto. Ele vai falar o que ele quiser, expor o que ele quiser fazer propaganda, faz, enfim. Tudo é livre, tudo é liberado. Nenhum tipo de amarra, de isso não pode, isso pode, esse assunto pode, esse assunto não pode. Né? Como não é TV, é livre. Então a gente tem essa liberdade que é muito bom. Mas antes que esqueça, né? Vamos se apresentar, né? Aí tá. Bom ponto. Vamos se apresentar. Pau ímpar? Quem começa? Pode começar, pode começar. Tá, então vou ser bem breve, né? Eu sou Irandei Matias, como o Francisco já mencionou. Eu sou formado em administração, com especialização em gestão de projetos. Mas desde sempre aí eu sempre quis empreender, velho. Sempre quis montar algo próprio, fazer algo que, assim, que faça uma diferença na sociedade, né? Obviamente não que o trabalho da gente no dia a dia não faça, né? Eu fui nasci aqui, criado em Recife, na capital mesmo. Embora minha família seja tanto do Agreste como aí da zona da Mata Sul. Mas aí a gente tem esse espírito pernambucano aí como família, como um todo, né? E aí, como criado aqui, vivenciando toda a cultura pernambucana, acabo sendo também um pouco bairrista e acreditando muito na nossa cultura, no nosso potencial e tudo mais, né? Então, esse em breve é um pouco da minha história familiar e minha profissão, né? Obviamente eu já tive uma carreira militar por alguns anos, depois entrei na iniciativa privada, trabalhei em algumas empresas nacionais e multinacionais e aí surgiu o convite aí teu, né, velho? Para agradecer aí também, na frente de todo mundo, aí o convite do Francisco, por me juntar aí para esse projeto, para ver se a gente toca e traz aí oportunidade de informação, conhecimento pessoal. Então, um breve resumo aí de quem eu sou e, obviamente, ao longo dessa jornada, dessas próximas meses, semanas, aí o pessoal vai conhecendo mais um pouco a gente nas mídias sociais, né? Também. Manda tu. Simbora, né? A gente já se apresentou um pouco lá no Instagram, mas muito pouco ali, né? Francisco, né? Francisco Carlos Filho. Sou professor da UPE. Carreira mais ou menos também na iniciativa pública e privada, agora na pública, né? Professor da Universidade Pública. Totalmente ligado à área de finanças, mas o que acontece? Na ideia do podcast, né? Vou lançar um podcast de finanças ou educação, mas eu achava que ia limitar muito. Então, não, vou ter que abrir para todos os temas, todo tipo de convidados, para poder trocar ideias mesmo. A ideia aqui vai ser trocar ideias. E 7 anos já que eu estou na UPE, passei no concurso acho que em 2013. E, enfim, e a gente está nessa luta, nessa batalha. Gosto muito do tema de finanças, mas eu não tinha, né, esse espírito empreendedor. Então, por isso aí também que veio a ideia de... Quando eu tive essa ideia de um podcast, né, podcast, quem chamar, quem serão os parceiros, né? Porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Ou demora mais a chegar. Então, quem seria? E eu já vi você empreender várias vezes, né? Eu já vi você empreender de lava-jato, de E tentativas também. Tentativas, de ideias, várias ideias. Não quiosque, não sei de quê. Quiosque, vamos abrir um quiosque. Boliche. Eu já tinha me chamado umas 3 vezes. Eu digo, então nada mais justo agora do que retribuir os convites. Mas vamos ver se dessa vez a gente monta a parceria, né? Vamos lá. Porque a gente Já namorou saiu. a parceria umas 3 vezes, né? Então namorou ali, mas não rolou o noivado e o casamento. E aqui rolou. O noivado já rolou. Vamos rolar o casamento agora. Que é isso. Que é essa oportunidade de parceria mesmo, de a gente se juntar forças, juntar conhecimentos. O começo é muito difícil empreender, né? Empreender é se jogar do 20º andar sem paraquedas, né? E ver o que é que dá. É muito difícil empreender. A gente... Vai com planejamento, tudo certinho, a gente... No nosso país, Pernambuco, por exemplo, hoje, pesquisa que saiu esse ano, é o pior estado de se empreender do Brasil.
né? Todas as dificuldades de se empreender, o tempo que você leva para abrir uma empresa, o tempo que você leva para fechar uma empresa, o tempo que você leva para tirar um alvará, é o pior lugar de se empreender no Brasil. Então, e a gente está empreendendo aqui, né? É porque a gente gosta, né? Você falou que era assim, não, eu sou totalmente doente mental por aqui, totalmente doente mental. Eu confesso, eu sou assumido. Quando eu estou longe daqui, eu tenho saudade da Caatinga do Canal da Agamenon, dos trombadinhas da Avenida Conda Boa Vista, do trânsito do Derby. Eu tenho saudade dessas coisas, meu irmão. Então, não adianta. totalmente doente mental, né? Totalmente. Da eu ter saudade disso, com certeza. Não é normal. Principalmente a gente, né, que morou um tempo fora, você ainda... Pois enfim. Um pé lá e um pé cá. É difícil mesmo, é difícil. É difícil a gente desgrudar daqui. Então, por isso essa ideia é tão genuína. Inclusive, aproveitando essa deixa, vamos ver nossa logo. Nossa logo é inspirada nisso, né? A ideia teve muito a ver também com o terceiro personagem dessa brincadeira, né? E tem, não é só nós dois, não. Que é o cara que fica no back-off, né? Que vai nos ajudar muito, né? Não vai ajudar não, né? Ele ajuda... A parcela de participação dele é igual à nossa. A diferença é que ele não vai estar aqui na frente, mas que ele é que está tratando aí com os convidados, é que está tratando aí com toda a parte que faz a gente estar aqui na frente, né? Vamos falar do nome ou direto para logo? Primeiro nome, por quê? Por que Republicata, né? Vamos deixar o nosso parceirozinho explicar, né? Aí. Vamos deixar o nosso parceiro explicar. Então chega aí. Ele começa falando, porque ele se apresenta também, sim, né? Sim. Já que a gente se apresentou. E não iam fazer também umas canequinhas aí? Eu acho que ele farrapou, acho que ele... Porque, meu amigo, não deu tempo, não. Nenhuma água. Nenhuma água tá rolando, né? Enfim. Fica difícil. Faz 6 meses que a gente desenvolve esse projeto. Não deu tempo ele fazer uma caneca, não. Eu acho que não é tempo suficiente. Porque vem da China e tem a Covid. Deve ser. Tá vindo de navio, alguma parada dessa. Deve ser, né? Tem justificativo. É ele aí, ó. Fala dele. Obrigado, meu querido. Hein? Coisa linda. Olha aí. Caramba. Já vou dar-lhe uma... Então, agora aqui na nossa bancada chegou o cara que fica atrás das câmeras, né? O cara que vai ser responsável por várias atividades envolvendo o antes do nosso convidado chegar aqui. Então, se apresenta agora, malandro. Se apresenta, faz teu nome. Aí sim. Muito obrigado, né? Pelo convite e pela oportunidade também. Me chamo Jairo Fernandes. Eu estou na produção. Eu costumo dizer que esse não é o maior, mas assim, um dos maiores desafios da vida, da carreira. Eu sou formado em História e minha carreira toda é escola, professor de História e tudo mais. E agora na parte criativa da área da comunicação. Então, acho que cair de paraquedas nisso aqui vai ser um desafio e tanto da minha vida, da minha carreira. E como produtor e também tá tocando parte do processo aqui, vai ser muito legal. Começa explicando essa logo aí, cara. Bom, primeiro o nome, a gente sentou e a gente foi... Tem quantos nomes? 12. Sempre fez um brainstorm, né? Fez um brainstormzinho, né? Administrador faz um brainstorming, depois faz a seleção, papá vai filtrando. Eu lembro que teve muita confusão. Tiveram 12 nomes, brainstorm, tudo mais. A parte criativa foi um processo gigantesco. Até a gente chegar na Republicata, pensando aí, tendo referência à Revolução de 17, em Pernambuco. E aí, quem estiver ouvindo o podcast, for ver o podcast, for meu aluno, já sabe que eu tenho aí um projeto da Revolução Parte 2, que você sabe o que eu estou falando. Já fez o mexendo, que malandro. Então, a Republicata veio daí. Então, a partir do nome da Republicata de Pernambuco, do nosso país chamado Pernambuco, a gente foi tentando criar referências do que seria isso aí. Então, até chegar na Ponte de Ferro. E a bandeira de Pernambuco... Opa, Ponte de Ferro, os créditos são meus. Era outra ponte. Era giratória. Primeiro foi giratória. Ponte. Até chegar na Ponte de Ferro. E a bandeira fincada foram vários processos, né? Tipo, substituir o microfone, né? Utilizar uma bandeira já que fosse rasgada, já tivesse um significado. A primeira versão não tinha bandeira, né? Não tinha bandeira. Não, era uma bandeira, mas sem ser a pernambucana, né? Era uma bandeira limpa. Era. Então, a gente teve toda essa referência.
também de som, o primeiro nome veio de música, veio de frevo, Sim, até sim. a gente chegar aí, até a gente chegar no que é hoje a Republiqueta, no que a gente tem como objetivo também, central, foi um processo, uma Qual caminhada foi a ideia longa. do primeiro nome? Capiba. Capiba Cast. Veio de Mas a gente Capiba. ficou achando Foi- que seria muito ligado à música, né? Também, porque a gente Só queria fazer uma música. referência ao Rio Ao Capibaribe, Rio. mas podia confundir. Podia confundir. Com também. músico, né? Exato. Mas aí a parte histórica ficou show, né? Então veio toda a perspectiva Nosso histórica. país. O bairrismo junto com uma perspectiva histórica também. Foi uma construção legal de se fazer. Foi difícil, mas foi bem legal. E agora é só aproveitar o nome, só aproveitar Exatamente. o momento pra gente caminhar. Inclusive, agora também já puxando a deixa, né? A gente tá falando de história, de revolução, e um dos principais nomes da revolução foi aquele cara, né? O Cruz Cabugá. O Cruz. O Cruz. Aí tem outra ideia, né? Qual foi o estalo aí da ideia de fazer um... Também Conta aí. partiu de um processo criativo gigantesco. Né? A gente veio tentando inovar nessa perspectiva do podcast e tudo mais. Eu disse, não, vou assumir a parte do professor, a parte lúdica, Tem a que parte ser, né, do... pô? Educacional. É o papel, né? A parte do cara que foi lá, fez teatro e tal, não sei o quê. Eu vou fazer um personagem. Não, bem porque se depender, um personagem depender de mim ou de mais Iranê, travado possível. Militão, não vai sair nada. Vou Não fazer um sai nada. personagem e tal. A gente partiu para outro processo criativo, desenhou um personagem, depois no meio do processo, a gente disse, não. Isso aqui não, vai ser outra coisa. E a gente desenhou o Cruz Cabugá, que aí é onde, na parte aí de trás, onde eu estou aí na produção, vai ser a parte polêmica do nosso podcast, né? Então eu vou trazer aí junto com o personagem Cruz Cabugá. Mas polêmica como? No que diz Polêmica. respeito ao tratamento com o entrevistado, com... Jamais com tratamento assim de faltar com respeito, jamais. Mas assim, trazer uma perspectiva diferente de uma pergunta que o povo quer escutar. Eu ainda não tô A entendendo. palavra é Eu ainda- provocativa, mas eu ele não quer tô dizer. entendendo ainda. Ele não quer Eu não tô dizer. entendendo ainda. Eu não tô entendendo, não. Ele não quer dizer. Isso é mas pra tudo bem. deixar um gostinho, mas provocativo. O que o nosso público quer ouvir. Provocativo ou ácido? Ácido, mais ácido Mas- que provocativo, é, mais ácido. é. Mais Ele tem ácido. que fazer pontes para ele chegar lá, né? Ele não quer. Eu não quero entregar, eu não quero Tá. entregar. Tá, e por sinal, a gente deixou uma palhinha lá no nosso feed no Instagram da história lá de Cruz. Quem quiser dar uma Isso, já tem uma uma olhadinha postagem. lá, já tem uma Por falar postagem nisso, o nossa. Instagram também tem uma proposta diferente, né, cara? Isso. E outros podcasts que eu tenho visto, o Instagram tem uma proposta de... Eu acho que mais também por causa de tu, não sei, Uhum. mas... Quadros, né, lá, né? Quadros, informação também. Muita informação, né, Informação. no Instagram. Isso. Isso, a ideia a gente já trouxe, né, alguns posts sobre sustentabilidade, a parte histórica aí de Cruz Cabugá, uns memes também pra gente fazer uma brincadeira. A ideia é que a gente também não use somente o Instagram para poder apresentar as pessoas que virão participar conosco aqui, nos apresentar, mas a ideia também é que a gente torne ela uma rede social ativa, né, que a gente interaja com o público, tanto trazendo informação e também Seja uma recebendo, fonte de né? informação, né? De troca, né, de Uma também fonte de receber informação deles. pra gente ver. Essa é um bom ponto aí. Bem E é bom também quem segue, né? Quem começar a seguir a gente no Instagram, até interagir de certa forma o que é que eles querem, né? Porque informação é o que não falta. Mas falta boa informação, boas fontes, faltam... Porque na internet tem de tudo, né? De tudo tem na internet. Agora tem de tudo, de bom e de ruim. E tem muito mais de ruim do que de bom. Sim. Sim. É muito mais lixo do que qualidade em conteúdo. Tem a enfim. responsabilidade grande nossa aí, né? Assumida a partir de agora. Ainda bem que a gente tem uma produção De forte, trazer, que porra. está ligada, alinhada, né? E qualquer coisa que sair errado em relação a isso, se tem apenas um responsável e Sem ponto, mais. né? Aí é loucura. A gente tá aqui para outra coisa, né? Bem, porque essas partes lúdicas, educativas, ele já se entregou. É dele. Já sabe de onde vem. É dele. Já sabe de onde vem. Já É sabe. dele. Então, a gente deixa quieto. Por falar nisso, nossa produção, a gente já pode adiantar alguns convidados, alguns personagens pernambucanos que vão chegar por aqui. Uma outra coisa também, já para falar de rede social, né? Lembrar, hoje nós estamos fazendo esse programa aqui gravado, né? Primeiro, para poder soltar a musculatura, como a turma fala. Mas a ideia é que quando formos receber nossos convidados aqui para um bate-papo, a gente vai fazer ao vivo, né? Vai fazer ao vivo via YouTube. E que a gente conta com a participação aí do pessoal também de casa, né? Para
mandar mensagem, pergunta, interação. Essa é também é uma das ideias nossas, né? E não só trazer um convidado e ficar aqui editando. A ideia é uma conversa livre, né? E, como a gente falou no começo, o convidado se sentir totalmente à vontade aqui. Essa é a ideia. Né? Pauta, roteiro, tá no lixo. Totalmente no lixo. Sim. Logicamente que quem a gente vai trazer, a gente vai... São figuras que a gente já conhece, né? Seja da TV, seja do mercado, seja assim... A gente já conhece um pouco, mas a ideia é essa, é não trazer listinha de perguntas, não é levantar a bola, não é... Sim, meu irmão, mas não enrole não. Quem que é? seja informal. Quem é o cara, velho? Mas aí é a produção, meu irmão. Não, mas aí tá perfeito a linha de raciocínio dele de a gente só manter aqui o segredo. É só segredo. Paranauê, sem nada. Segredo. Mas a única coisa que eu posso adiantar enquanto produção é que foi jogador de futebol e jogou em um dos 3 grandes clubes daqui. Um dos 3 fica muito aberto, pô. Um dos 3 fica muito aberto. Ou seja, todo ano passam 60, 70 em cada clube. E aí o cara, peraí, pô. Fica no ar. Não, jogador de futebol. E jogador de futebol. E um dos 3 clubes jogou, assim, destacado em um dos 3 clubes. Mas, assim, se aposentou faz muito tempo, pouco tempo? Médio. Faz médio. Poxa, já dá para descartar alguns nomes. Minha geração, por exemplo, não viu jogar o fino da bola. Minha geração não viu. Pô, e tu não é tão novinho mais não, hein? Minha geração tu viu não é mais já... novinho não. Minha geração viu pouco. Viu pouco. Caramba, tá difícil. Vai afunilar mais um pouco? Não, tem que afunilar, pô. Até porque a gente... Pelo menos dizer o time que ele jogou, né? Com a exatamente. Pelo menos dizer o time. Passando uma barra incrível aí. Não, só dizer o time, pô. Esporte Clube do Recife. Jogou no esporte. Pronto, jogou no esporte. Infelizmente, né? Infelizmente. Jogou no maior do Nordeste. Infelizmente, né? Assim... Jogou no maior. Como isso aqui é um espaço democrático, eu vou respeitar e vou conversar com o cara. Mas não seria assim. A minha ideia não seria essa, mas tudo bem. E já se entregando os 3 o time, né? Não, eu publiquei, cara, né? Eu sou torcedor do time mais decadente de Pernambuco. E tem nem ponto de correr, né? Nossa rede social tá aí, tá lá. Não tem como esconder. Aqui, diferente de televisão, que os caras não podem dizer para que time torce. Que não tem como. Aqui é aberto, né? Enfim. Odeio o esporte, assim, abertamente. Odeio. Mas tenho muito respeito por todos, enfim, sem problema nenhum. Aliás, vou recebê-lo com muita tranquilidade e muito respeito, né? Claro. Sim, claro. Mas não deixe de odiar a instituição, né? Tem alguma surpresa para alguma coisa mais? Tem uma surpresa junto com o nosso próximo convidado, que é jogador, jogou no Esporte Clube do Recife. A gente vai estar sorteando uma camisa autografada, camisa oficial, nova. Boa. Camisa nova, oficial, vai estar tudo... Mas já pensasse quem é que vai ter direito a participar do sorteio? Ou já. A gente vai pensar durante... Não, já está tudo pensado, já está tudo desenhado. Então, os seguidores, por gentileza, acompanhar nas redes sociais, mais precisamente no Instagram. A gente vai soltar uma imagem da camisa, o processo de autógrafo e todo o regulamento de como você participar do sorteio para poder estar concorrendo a uma camisa oficial do esporte, autografada pela pessoa que vem semana que vem. Então, isso já na próxima quinta. Já na próxima quinta. Na próxima quinta, sorteio ao vivo lá, rolando um programa. No final do programa a gente já sorteia, já divulga. No final, isso. Então, só ficar aí de olho que... E mais uma outra informação que a gente deixou de falar, né? Nossa ideia é trazer convidados semanalmente. Começamos toda quinta. Hoje, dia 21, né? Dia 21 de outubro. Semana que vem, 28, já estamos com o primeiro. E aí a roda vai girando. Vai girando. Toda quinta, 8 da noite, compromisso. Maravilha. Isso aí. Ao vivo, né? Mas, logicamente, vai estar disponível nas redes sociais, no YouTube. Para ver depois, né? Quando estiver malhando, quando estiver no trânsito, quando eu estiver... E nas principais plataformas de podcast, né? Sim. Bem pontuado. Então, bem pontuado, né? Porque... O que mais, amigos? Acho que a gente já pode... Acho que já passamos um bom recado. Acho que a gente já pode começar a se despedir. Esse aqui é o nosso episódio 00. Né? Por que 00? Porque a gente não tem convidados hoje. A ideia foi se apresentar a ideia, o formato.
nos apresentar, né? E não tem muito o que a gente desenvolver, porque hoje é treino, né? Isso. E treino é treino, jogo é jogo. Perfeito. O jogo vai ser jogado a partir da quinta-feira com o nosso convidado, que o nosso produtor não deixa a gente dizer quem é. Jamais. Mas que tenho certeza que na próxima semana, pelo menos antes Alguns do cara dias... vir, ele vai dizer, né? Não é possível. Vai. Senão o pessoal não vai querer assistir. Vai ter que dizer, né? Espero que esse suspense dele acabe de uma forma mais rápida. Salva lá, ativa o sininho no Instagram que vai chegar. E no YouTube também, né? O YouTube a gente vai começar a movimentar, porque não tem nada carregado no YouTube, mas a gente vai começar a movimentar agora. O canal de cortes, o canal de completo, né? A gente vai começar a soltar lá para vocês acompanharem. Mas tenho certeza que isso vai ser gradativo, vai ser uma coisa espontânea, gradativa, vai ser uma coisa que vai naturalmente acontecer, né? Sem forçação, sem... O público vai chegar de uma forma naturalmente. Eu tenho certeza disso. E a gente fica por aqui hoje, né? Fica por aqui. Agradecer ao Irandê, ao Jairo, e estamos juntos nessa empreitada, nesse empreendimento. E os convidados, né? Os convidados, o cara não disse o primeiro, os outros aqui não vão dizer mesmo, né? Fica tranquilo, deixa com o cara, ele na produção, deixa o cara fazer o dele. Fica não. Vamos esperar, vamos aguardar. Mas vamos lá, maravilhoso aí, nosso episódio 00, daqui pra lá, vamos a jornada até 999, depois mais 1000, mais 1000 e por aí vai. Vamos nessa. Isso aí. Obrigado. Prometo trazer experiências super pernambucanas pra vocês. Tamo junto. Muito barristas. Muito demais. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Fechou.